Tudo começa com a chegada de um grupo de jovens curiosos que decidem explorar um antigo hospício fechado há décadas. Eles ouviram histórias de pacientes que desapareciam sem explicação, gritos que ninguém conseguia explicar e sombras que pareciam observar cada movimento. A atmosfera pesada e o silêncio inquietante criam o clima perfeito para o que está por vir. Conforme eles avançam pelos corredores escuros, câmeras captam imagens que ninguém consegue explicar, e objetos começam a se mover sozinhos. Cada passo aumenta a tensão, e o medo se instala. Você vai descobrir detalhes que poucos tiveram coragem de revelar, segredos que o hospício esconde até hoje. Enquanto o grupo tenta entender o que está acontecendo, um dos jovens desaparece misteriosamente, e o pânico toma conta do local. A tensão aumenta quando eles percebem que não estão sozinhos, que algo ou alguém habita aquele lugar, preso entre o passado e o presente. Os relatos se misturam entre a realidade e o sobrenatural, e cada canto do hospício guarda uma história de dor, loucura e desespero. Vamos entrar nos relatos mais macabros, nos depoimentos daqueles que sobreviveram e nos registros históricos que revelam o que realmente aconteceu ali. Fique atento, porque cada segundo pode revelar uma nova pista sobre esse mistério assustador. Agora, imagine ouvir passos no corredor vazio, portas que se fecham sozinhas, vozes que sussurram segredos esquecidos e uma presença invisível que parece seguir cada movimento. É nesse clima que o vídeo vai manter você grudado na tela, sem conseguir desviar o olhar. A narrativa será conduzida de forma que cada descoberta seja uma surpresa, cada som um alerta, e cada imagem um convite para desvendar o que o hospício esconde. Prepare-se para sentir o medo crescer e a curiosidade vencer qualquer dúvida, porque essa é uma experiência que vai muito além de um simples vídeo. Vamos juntos desvendar esse lugar de mistérios e terrores. Por fim, o desfecho revela uma verdade chocante que poucos conhecem. O hospício não foi fechado por falta de pacientes, mas por algo muito mais sombrio que nunca saiu das paredes daquele prédio. Um segredo que envolve rituais, experimentos e uma força que ultrapassa qualquer explicação lógica. Essa revelação final vai deixar você arrepiado e querendo saber mais, preparando o terreno para futuros vídeos que exploram ainda mais fundo esse universo macabro. Se você gostou, não esquece de deixar seu comentário contando o que mais te assustou e compartilhe para que mais pessoas sintam essa tensão. Era uma noite sem lua quando um grupo de 6 jovens decidiu explorar um antigo hospício da cidade, um lugar esquecido pelo tempo e envolto em lendas sombrias. O prédio, abandonado há mais de 40 anos, estava cercado por uma cerca enferrujada e janelas quebradas que pareciam olhos vazios encarando quem ousasse se aproximar. As histórias que circulavam na região falavam de pacientes que desapareciam misteriosamente, de gritos que ecoavam durante a madrugada e de sombras que dançavam pelos corredores. Nada disso impediu que o grupo, movido pela curiosidade e pela ânsia de viver uma aventura diferente, entrasse no local. Ao cruzarem o portão, um silêncio pesado os envolveu, como se o próprio ar carregasse a memória das dores que ali foram vividas. Cada passo pelo corredor empoeirado parecia despertar algo esquecido, e a sensação de que estavam sendo observados começou a crescer. À medida que avançavam pelo labirinto de quartos e salas vazias, os jovens começaram a notar detalhes perturbadores, inscrições antigas nas paredes, marcas de unhas como se alguém tivesse tentado escapar, e o som distante de passos que pareciam acompanhá-los, mas que não tinham explicação. Eles encontraram um antigo diário, escondido sob uma tábua solta no chão, que contava a história de um paciente chamado Marcos, cuja mente havia se perdido entre delírios e pesadelos reais. O diário falava de vozes que sussurravam à noite, e de uma presença que parecia controlar o hospício. A tensão aumentava, e a cada instante a sensação de que algo invisível estava por perto se tornava mais intensa, levando-os a questionar se realmente deveriam continuar. Mas a vontade de descobrir a verdade os mantinha firmes, apesar do medo crescente. O grupo decidiu dividir-se para cobrir mais áreas do hospício, mas essa escolha provou ser fatal. Quando perceberam, um dos jovens, Rafael, simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Gritos ecoaram pelos corredores vazios enquanto seus amigos procuravam desesperadamente, mas tudo que encontraram foi uma cadeira caída e um pedaço de tecido rasgado preso em uma porta. A atmosfera já pesada transformou-se em terror puro. Eles começaram a ouvir vozes, gritos distantes,
e sentiram toques frios e invisíveis. O medo tomou conta, e a dúvida de que estavam lidando com algo sobrenatural se tornou impossível de ignorar. Agora, a sobrevivência era o único objetivo, e cada corredor parecia esconder um novo perigo, uma nova armadilha feita pelo próprio hospício. Em meio ao caos, encontraram uma sala trancada que ninguém tinha notado antes. Conseguiram arrombá-la e dentro acharam documentos antigos, fotos amareladas e fitas de áudio que revelavam experimentos secretos realizados no hospício, envolvendo pacientes usados como cobaias em testes que ultrapassavam a ética e a humanidade. Os relatos falavam de uma entidade que teria sido despertada por esses procedimentos, uma força que se alimentava do medo e da dor, aprisionando as almas daqueles que não conseguiram escapar. Conforme ouviam as fitas, a tensão aumentava, e as sombras no quarto pareciam ganhar vida. A percepção de que o hospício não era apenas um prédio abandonado, mas um verdadeiro labirinto de horrores, fez com que o grupo percebesse que o tempo estava contra eles. A presença que os assombrava se manifestava cada vez mais forte. Portas batiam, janelas se fechavam sozinhas, e os jovens começaram a ter visões aterrorizantes, revivendo os momentos finais dos pacientes que ali viveram. O hospício parecia um organismo vivo, buscando prendê-los para sempre dentro de suas paredes. Eles precisavam sair, mas o caminho de volta estava bloqueado por forças que não podiam compreender. A união do grupo foi testada ao máximo, enquanto tentavam encontrar uma saída em meio à escuridão crescente, enfrentando seus piores medos e lutando contra a presença invisível que parecia querer consumi-los. Cada segundo era uma batalha entre a razão e o desespero, e a sensação de que nem todos sobreviveriam crescia a cada instante. Quando finalmente encontraram a saída, mal podiam acreditar que tinham sobrevivido. Mas o hospício parecia não querer deixá-los partir tão facilmente. Enquanto corriam para a liberdade, um último grito ecoou, diferente de tudo que tinham ouvido até então. Ao olhar para trás, viram uma sombra fugindo pelas janelas quebradas, uma figura que parecia ser a própria essência do hospício, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Saíram dali transformados, com marcas invisíveis que jamais iriam desaparecer. A cidade tentou esconder o que aconteceu naquela noite, mas as lendas só cresceram. O hospício continua lá, esperando pela próxima alma corajosa ou imprudente que ouse cruzar seu portão. E você, teria coragem? Tudo começou numa tarde chuvosa quando Ana recebeu um convite estranho pelo correio, um mapa antigo e um bilhete manuscrito dizendo apenas "venha descobrir a verdade no Hospício São Vicente". A curiosidade a consumia, especialmente porque o local estava abandonado há décadas e carregava histórias terríveis sobre experimentos e pacientes que nunca mais foram vistos. Ana decidiu que precisava entender o que realmente aconteceu ali, mesmo sem saber se estava preparada para o que encontraria. Ela reuniu seus 2 melhores amigos, Lucas e Marina, para essa missão que, prometiam, seria inesquecível. Mal sabiam eles que, ao cruzar os portões enferrujados, estariam entrando em um pesadelo que não teria fim fácil. O hospício parecia vivo, com suas paredes desgastadas sussurrando segredos esquecidos pelo tempo. Ao adentrarem o prédio, o grupo foi recebido por um silêncio opressor e um cheiro de mofo misturado a algo indefinível, como se o próprio ar estivesse contaminado pelo passado do local. Cada passo ecoava pelas paredes vazias, e eles logo perceberam que não estavam sozinhos. Movimentos rápidos e sombras fugazes apareceram nos cantos dos olhos, fazendo com que o medo se instalasse. Encontraram um diário, esquecido em uma mesa quebrada, pertencente a uma enfermeira que trabalhará ali, descrevendo as atrocidades cometidas e as experiências que ultrapassavam a sanidade humana. Enquanto liam, vozes distantes começaram a chamar seus nomes, e o frio na espinha ficou impossível de ignorar. O hospício revelava aos poucos seu lado mais sombrio e perturbador. Com a tensão aumentando, objetos começaram a se mover sozinhos, portas se fechavam abruptamente e um frio inexplicável tomou conta do ambiente. A sensação de serem observados era constante, e uma presença invisível parecia brincar com eles, fazendo com que a linha entre o real e o sobrenatural desaparecesse. Durante uma tentativa de sair, Lucas sumiu diante dos olhos dos amigos, deixando apenas um sussurro arrepiante no ar. Desespero e pânico tomaram conta de Ana e Marina, que precisavam encontrar uma forma de escapar, mas a saída parecia se afastar a cada passo. O hospício mostrava que aquele não era apenas um prédio abandonado, mas um labirinto vivo, onde passado e presente se misturavam de forma assustadora.
Ao explorar um porão trancado que encontraram por acaso, Ana e Marina descobriram documentos que revelavam que o hospício servirá como palco de experimentos proibidos realizados por um médico obcecado por curar a loucura a qualquer custo. Os pacientes foram submetidos a tratamentos cruéis, e muitos não sobreviveram. As anotações falavam de uma entidade, um espírito vingativo que teria se formado a partir do sofrimento acumulado no local, capaz de manipular a realidade e aprisionar as almas de quem ali entrasse. Enquanto examinavam os papéis, sons estranhos e gritos abafados pareciam vir das paredes, e a sensação de serem cercadas aumentava. O tempo estava contra elas, e a presença que as caçava não deixaria que saíssem tão facilmente. Ana e Marina lutavam para manter a sanidade enquanto enfrentavam visões de pacientes desesperados, rostos deformados e gritos que pareciam atravessar o tempo. O hospício tornou-se um labirinto de ilusões e horrores, onde cada passo era uma luta pela sobrevivência. A presença invisível se manifestava de formas cada vez mais agressivas, tentando dominar suas mentes e fazê-las perder o controle. Em meio à escuridão, elas descobriram que a única chance de escapar era confrontar o espírito vingativo, desvendar sua história e, talvez, encontrar uma forma de libertá-lo da dor que o aprisionava. O medo era constante, mas a coragem de seguir em frente era maior. No confronto final, Ana e Marina enfrentaram a entidade no que parecia uma batalha entre luz e sombra. Conseguiram libertar parte das almas presas, e com isso, abriram uma passagem para fora do hospício. Ao saírem, o sol começava a nascer, iluminando o prédio que, apesar de calmo por fora, continuava escondendo segredos e sofrimentos. Elas sabiam que aquele lugar jamais deixaria de existir na memória, nem delas, nem da cidade inteira. O hospício continuava ali, silencioso e ameaçador, esperando pela próxima história, pelo próximo visitante corajoso ou louco o suficiente para tentar desvendar seus mistérios. E você, está pronto para encarar essa escuridão? Em uma pequena cidade do interior, havia um hospício chamado Santa Clara, que foi fechado abruptamente após uma série de eventos inexplicáveis. A população local evitava falar sobre o lugar, e ninguém se atrevia a se aproximar das suas imensas paredes de pedra. Décadas depois, um jovem historiador chamado Felipe recebeu um convite misterioso para investigar o passado do hospício e escrever um artigo sobre o que realmente aconteceu ali. Movido pela vontade de desvendar verdades ocultas, ele decidiu aceitar o desafio, mesmo sabendo dos riscos. No dia em que chegou ao local, o silêncio era tão pesado que parecia sufocar qualquer tentativa de explicação. As portas estavam entreabertas, convidando Felipe a entrar, como se o hospício o esperasse há anos para revelar seus segredos. Assim que Felipe pisou nos corredores frios e escuros do Santa Clara, percebeu que o ambiente carregava uma energia que ia muito além do físico. Ele encontrou antigos registros médicos e diários pessoais dos pacientes, que contavam histórias de abusos, negligências e experiências macabras conduzidas pelos médicos da época. Havia relatos de vozes que ecoavam durante a noite, pacientes que sumiam misteriosamente e outros que juravam ter visto figuras sombrias nas paredes. Enquanto explorava, Felipe sentia olhares invisíveis o acompanhando, e sons de passos que não correspondiam aos seus próprios movimentos. A sensação de estar sendo observado crescia a cada instante, e a dúvida sobre o que era real e o que era fruto da imaginação começava a tomar conta de sua mente. Durante a noite, Felipe decidiu passar uma hora dentro do hospício para tentar captar alguma evidência dos relatos. Ele montou sua câmera e começou a registrar tudo. Pouco depois, uma sombra translúcida apareceu no corredor, uma figura que se movia lentamente, com uma expressão de tristeza profunda no rosto. Felipe tentou se comunicar, mas o silêncio respondia. A figura desapareceu em meio a um frio intenso, deixando para trás uma sensação de dor e desespero. Foi nesse momento que ele entendeu que o hospício não era apenas um prédio abandonado, mas um local onde almas ficaram presas, clamando por justiça e paz. A partir dali, a investigação de Felipe se transformou em uma missão pessoal para dar voz aos esquecidos. Ao analisar mais documentos e conversar com moradores antigos da cidade, Felipe descobriu que o hospício fora palco de experimentos psicológicos que ultrapassavam a ética e a humanidade. Pacientes eram submetidos a tratamentos agressivos, e alguns eram usados como cobaias em tentativas de manipular a mente e o comportamento. Um médico-chefe, obcecado pelo controle, realizava rituais para tentar aprisionar o que chamava de a essência da loucura. Essas práticas teriam despertado uma entidade vingativa,
que se alimentava do sofrimento e da angústia, mantendo o local envolto em uma aura maligna que persistia até hoje. Quanto mais Filipe investigava, mais sentia que o hospício não queria que seus segredos fossem revelados, usando o medo para manter tudo escondido. Durante uma última visita ao hospício, Filipe enfrentou a entidade. As paredes tremiam, vozes angustiadas ecoavam e a escuridão parecia ganhar forma. Ele usou as informações dos documentos para tentar acalmar o espírito, prometendo revelar a verdade e libertar aquelas almas. A entidade respondeu com uma força assustadora, testando sua coragem e determinação. Após um intenso confronto emocional e espiritual, Filipe conseguiu fazer com que a presença liberasse parte do sofrimento acumulado, permitindo que as vozes finalmente encontrassem paz. A calma voltou lentamente ao hospício, e a sensação de opressão diminuiu. Filipe sabia que não era o fim, mas um começo para que o passado deixasse de ser um peso e se tornasse memória. Filipe publicou seu artigo, e a cidade começou a olhar para o hospício de forma diferente, reconhecendo a dor e a injustiça que ali aconteceram. O local ainda permanece em silêncio, mas agora com uma esperança velada de que, um dia, todos os segredos serão desvendados e as almas encontradas serão finalmente libertas. A história do Hospício Santa Clara serve como um alerta sobre os perigos da ignorância e da crueldade, lembrando que o passado nunca desaparece completamente, ele apenas espera o momento certo para ser lembrado. E você, o que faria se recebesse um convite para entrar em um lugar onde o tempo parou, mas as histórias jamais cessaram? No coração de uma floresta densa e quase impenetrável, havia um hospício conhecido como Vale Sombrio, um lugar envolto em mistérios e histórias macabras que se espalhavam como fogo entre os moradores da região. Diziam que o hospício abrigava pacientes com as mais graves doenças mentais, mas o que ninguém sabia ao certo eram os horrores que aconteciam por trás de seus muros altos e cercas de arame farpado. Muitos que se aventuravam perto do local jamais retornavam, e os poucos que voltavam contavam histórias de aparições, gritos que atravessavam a noite e sombras que pareciam se mover com vontade própria. Foi justamente essa fama que atraiu um grupo de pesquisadores interessados em desvendar os segredos ocultos daquele lugar esquecido. O grupo, composto por 3 pesquisadores experientes, chegou ao hospício munido de equipamentos para captar sons e imagens, determinado a registrar qualquer fenômeno estranho. Logo na entrada, sentiram uma energia pesada, como se o lugar respirasse uma angústia antiga. Ao explorar os corredores vazios, encontraram registros médicos que indicavam tratamentos experimentais com drogas ainda não aprovadas, além de relatos perturbadores sobre pacientes que sofreram abusos e desaparecimentos misteriosos. Enquanto avançavam, câmeras captaram imagens distorcidas e vozes sussurrantes que pareciam tentar se comunicar. A cada passo, o grupo se aproximava mais da verdade, mas também do perigo que rondava o hospício. Durante a madrugada, os pesquisadores foram surpreendidos por fenômenos inexplicáveis. Objetos se moviam sozinhos, luzes piscavam e um frio cortante invadiu os corredores. Um deles, Júlio, começou a sentir uma presença atrás dele, como se fosse seguido por algo invisível e maligno. A tensão aumentou quando portas se fecharam subitamente, prendendo o grupo em uma das alas do prédio. Gritos distantes e risadas sinistras ecoavam, deixando claro que não estavam sozinhos. Tentaram manter a calma, mas o medo se tornou palpável. Júlio desapareceu enquanto tentava encontrar uma saída, e os outros 2 precisaram enfrentar a escuridão sozinhos, com a certeza de que aquele lugar guardava algo que não queria ser revelado. Com Júlio desaparecido, os 2 restantes descobriram uma sala secreta, onde documentos revelavam que o hospício havia sido palco de experiências ilegais de controle mental, financiadas por uma organização obscura. Pacientes eram submetidos a procedimentos que desafiavam a ética e causavam danos irreparáveis. Esses experimentos teriam despertado uma entidade sombria que passou a habitar o local, alimentando-se do sofrimento e da dor dos que ali ficaram presos. A presença tentava impedir que qualquer verdade fosse revelada, utilizando o medo e a ilusão como armas. A luta para escapar do hospício tornou-se não apenas física, mas também psicológica, desafiando os limites da sanidade dos pesquisadores. No auge do terror, os pesquisadores encontraram forças para enfrentar a entidade, utilizando os conhecimentos adquiridos nos documentos para tentar apaziguar o espírito vingativo. Um confronto intenso aconteceu, onde realidade e pesadelo se confundiam, e cada um teve que encarar seus próprios medos mais profundos. Conseguiram abrir uma brecha para fugir, mas não sem perdas.
Júlio jamais foi encontrado, e a experiência deixou marcas profundas nos sobreviventes. O hospício ficou para trás, mas sua sombra continuava a pairar sobre a região, lembrando que alguns segredos deveriam permanecer enterrados. Os pesquisadores compartilharam sua história, alertando sobre os perigos que encontraram e a existência de forças além da compreensão humana. O hospício do Vale Sombrio continua abandonado, um monumento silencioso ao sofrimento e à loucura, esperando pela próxima alma corajosa, ou insensata, que ouse desafiar seus mistérios. A lenda segue viva, crescendo a cada relato e renovando o medo daqueles que vivem nas proximidades. E você, teria coragem de entrar no hospício do Vale Sombrio e enfrentar o que ali se esconde? Ou prefere deixar os segredos intactos, onde o silêncio e o medo se confundem? Em uma cidade esquecida pelo tempo, havia um hospício conhecido como Mármore, famoso não por suas paredes brancas, mas pela escuridão que escondia em seu interior. Abandonado há mais de 50 anos, o lugar carregava histórias de pacientes que enlouqueceram, desaparecimentos inexplicáveis e médicos que pareciam mais cruéis do que cuidadosos. Certa noite, Marcos, um jovem jornalista investigativo, recebeu uma carta anônima convidando-o para visitar o hospício e desvendar seus segredos. A curiosidade e o instinto jornalístico falaram mais alto, e ele decidiu aceitar o desafio. Ao chegar, o portão de ferro rangeu lentamente, como um aviso silencioso de que o que ele encontraria ali não seria fácil de suportar. Assim que atravessou o portão, Marcos sentiu o ar pesar. O interior do hospício era um labirinto de corredores escuros e salas vazias, onde o silêncio era quebrado apenas pelo som dos seus passos e pelo vento que sussurrava através das janelas quebradas. Ele encontrou registros antigos, onde médicos anotavam sintomas e tratamentos brutais, muitos deles sem qualquer base científica, apenas crueldade e experimentos sem controle. Entre os papéis, uma carta chamou sua atenção, um aviso desesperado de um paciente que dizia que algo estava vivo dentro do hospício, algo que se alimentava do medo e da loucura. Marcos sentiu um calafrio e percebeu que estava prestes a enfrentar algo muito além do que imaginava. Enquanto explorava, Marcos começou a ouvir sussurros e passos que não eram seus. À medida que a noite avançava, as vozes ficaram mais claras, algumas pedindo ajuda, outras ameaçando com palavras incompreensíveis. Em uma das salas, uma figura translúcida apareceu, com olhos vazios e um rosto marcado pelo sofrimento. Marcos tentou falar, mas a presença desapareceu, deixando para trás uma sensação de desespero e urgência. Ele percebeu que aquelas almas estavam presas, e que o hospício era um lugar onde o tempo parecia congelado entre a vida e a morte. O perigo era real, e o medo tornou-se seu companheiro constante. Marcos descobriu uma passagem secreta que levava a um porão subterrâneo. Lá, encontrou equipamentos antigos e documentos que revelavam experimentos ilegais feitos para tentar manipular a mente humana. Testes com drogas, choques elétricos sem limites e procedimentos cruéis foram realizados em pacientes, muitos dos quais nunca saíram dali. A carta anônima explicava que uma entidade se formou a partir da dor acumulada, uma força que corrompeu o local e aprisionou aqueles que tentaram fugir. Marcos sabia que precisava documentar tudo, mas também que quanto mais ele descobria, mais se tornava alvo dessa presença sombria. O espírito vingativo começou a atacar Marcos diretamente, usando ilusões para tentar quebrar sua mente. Ele viu rostos familiares distorcidos, ouviu vozes que questionavam sua sanidade e sentiu uma pressão esmagadora que ameaçava sufocá-lo. Mesmo assim, ele resistiu, lutando contra o medo e buscando forças para libertar aquelas almas. Com o auxílio de um antigo diário encontrado no porão, Marcos pronunciou palavras que acalmaram a entidade temporariamente, abrindo uma brecha para escapar. A sensação de vitória, porém, era frágil, pois ele sabia que o hospício continuava ali, esperando. Ao sair do hospício, Marcos sentiu que algo dentro dele havia mudado para sempre. Ele publicou suas descobertas, mas a sensação de ser seguido não o abandonava. As histórias sobre o hospício de Mármore continuaram a circular, crescendo em mistério e medo. O lugar permanece como um lembrete sombrio do que a crueldade humana pode criar e da linha tênue entre a sanidade e a loucura. O hospício está lá, silencioso, mas nunca realmente vazio, sempre pronto para acolher os curiosos e os destemidos. E você, teria coragem de cruzar seus portões e enfrentar os horrores que o tempo não conseguiu apagar?
Em uma pequena cidade rodeada por florestas densas, existia o hospício chamado Santa Morte, conhecido por seu passado sombrio e por histórias que poucos ousavam contar. Ele foi fechado misteriosamente após uma série de incidentes envolvendo desaparecimentos e mortes inexplicáveis. Ana, uma jovem documentarista apaixonada por mistérios, recebeu uma dica anônima para investigar o local e filmar tudo o que encontrasse. Movida pela curiosidade e pela vontade de revelar a verdade, ela decidiu entrar no hospício com sua equipe, mesmo sabendo que poderia colocar suas vidas em risco. Ao cruzar os portões enferrujados, um arrepio percorreu sua espinha. O que estava por vir seria além de qualquer imaginação. Ao explorar os corredores vazios, Ana e sua equipe sentiram o peso do passado impregnado em cada parede descascada e cada quarto abandonado. O silêncio era absoluto, interrompido apenas por pequenos estalos e o som dos próprios passos. Mas logo começaram a ouvir sussurros distantes, que pareciam formar palavras incompreensíveis. Encontraram documentos antigos e fotos amareladas que mostravam rostos marcados pela dor e pelo sofrimento, além de relatos de tratamentos brutais aplicados a pacientes que, na verdade, nunca foram tratados, apenas usados como cobaias. Conforme avançavam, a sensação de serem observados aumentava, e uma presença invisível parecia brincar com eles, testando seus limites. Durante a noite, acontecimentos assustadores começaram a acontecer. Câmeras desligavam sozinhas, luzes piscavam e portas batiam com força. Ana sentiu algo tocar seu braço, mas não havia ninguém por perto. Em um dos corredores, uma sombra alta e deformada se moveu rapidamente, desaparecendo quando tentaram focar nela. A equipe ficou dividida entre o medo e a necessidade de continuar para descobrir a verdade. Ao tentarem sair, perceberam que os caminhos pareciam mudar, os corredores se alongavam e as saídas desapareciam misteriosamente. O hospício não queria deixá-los ir, e a presença que os caçava parecia mais poderosa a cada instante. Ao encontrar um alçapão oculto, Ana desceu para uma parte subterrânea do hospício, onde o ar era ainda mais pesado e o cheiro de mofo se misturava ao medo. Lá, descobriu um laboratório abandonado, com equipamentos enferrujados e anotações que revelavam experiências com drogas experimentais e procedimentos cirúrgicos sem consentimento. Os relatos falavam de um médico que acreditava poder controlar a mente humana, mas que acabou abrindo portas para algo muito mais sinistro. Conforme lia, sons de passos e sussurros se aproximavam, e a presença se manifestava cada vez mais agressiva, deixando claro que o hospício estava vivo, e que não permitiria que seus segredos fossem expostos. Presos naquele labirinto de horrores, Ana e sua equipe lutaram contra a entidade que tentava dominar suas mentes e destruir suas esperanças. Visões de pacientes sofrendo e gritos de agonia ecoavam por todos os lados, enquanto a escuridão parecia engolir qualquer faísca de luz. Em um momento de desespero, Ana confrontou a presença, tentando entender sua dor e sua raiva. Com coragem, ela pronunciou palavras que encontrou nos documentos, na tentativa de apaziguar o espírito e libertar as almas presas naquele lugar. A tensão foi máxima, e a vitória parecia improvável, mas algo mudou no ambiente. A força que os mantinha presos enfraqueceu, dando uma chance de fuga. Quando finalmente escaparam do hospício, Ana e sua equipe perceberam que a experiência havia deixado marcas profundas em suas vidas. As imagens e relatos que trouxeram à tona revelaram a verdade cruel sobre o hospício Santa Morte, mas também deixaram uma pergunta no ar: será que aquelas almas foram realmente libertas? O hospício permanece lá, silencioso, observando o mundo através de suas janelas quebradas, esperando por aqueles que ousam desafiar seus segredos mais sombrios. E você, teria coragem de entrar em um lugar onde a morte e a loucura se encontram, e a escuridão nunca desaparece? Em uma região remota e esquecida pelo tempo, havia um hospício conhecido como Hospício das Sombras, um lugar que parecia carregar toda a escuridão do mundo. Fechado há décadas, o hospício ganhou fama por relatos de pacientes que desapareciam sem deixar vestígios e por acontecimentos paranormais que aterrorizavam qualquer um que ousasse se aproximar. Lucas, um jovem investigador paranormal, decidiu enfrentar esse desafio após receber relatos de moradores locais sobre fenômenos inexplicáveis que ainda aconteciam no local. Armado com câmeras, gravadores e equipamentos de detecção, ele entrou no hospício na esperança de capturar a verdade por trás das histórias e talvez, finalmente, trazer paz a esse lugar amaldiçoado. Ao entrar no hospício, Lucas sentiu uma atmosfera pesada e opressora, como se o próprio ar estivesse carregado de tristeza e desespero. Os corredores escuros,
repletos de paredes com tinta descascada e marcas estranhas, pareciam se fechar atrás dele. Enquanto caminhava, começou a ouvir sussurros quase inaudíveis e passos que não pertenciam a ninguém visível. Seu equipamento captou imagens embaçadas e vozes distorcidas que tentavam se comunicar. Encontrou antigos diários de pacientes que falavam de experimentos cruéis e uma presença que os mantinha presos em um ciclo de sofrimento eterno. A cada descoberta, o medo de Lucas aumentava, mas a necessidade de revelar a verdade o mantinha firme. Durante a noite, Lucas registrou uma sombra que se movia rapidamente pelos corredores, uma entidade invisível, mas que se manifestava por meio de sons e sensações. Ele sentiu mãos geladas tocando seu ombro e sussurros que o chamavam pelo nome. A entidade parecia querer algo, talvez uma liberação, talvez uma vingança. Em um momento, uma porta se abriu sozinha, revelando uma sala onde as paredes estavam cobertas por inscrições estranhas e símbolos ocultos. Lucas percebeu que o hospício havia sido palco de rituais sombrios, realizados por pessoas que buscavam controlar a mente dos pacientes e, de alguma forma, abrir portais para outras dimensões. O perigo, então, era muito maior do que ele imaginava. Lucas encontrou documentos secretos que mostravam que o hospício fora usado como fachada para um culto que praticava experimentos com técnicas proibidas. Pacientes eram sacrificados para alimentar uma entidade aprisionada nas profundezas do hospício, que se alimentava do medo e do sofrimento humano. A entidade, chamada de o Guardião das Sombras, mantinha o lugar em um estado de tormento constante, impedindo qualquer tentativa de fuga. Conforme avançava, Lucas sentia que sua mente começava a ser afetada, com pesadelos e alucinações que misturavam realidade e ilusão, tornando cada passo um desafio para manter sua sanidade intacta. No auge da investigação, Lucas foi confrontado diretamente pelo Guardião das Sombras. As paredes pareciam pulsar e o ar se tornou irrespirável. Ele enfrentou visões de seus maiores medos e sentiu a presença tentando dominá-lo completamente. Usando equipamentos e rituais descritos nos documentos, Lucas tentou quebrar a maldição que aprisionava o hospício, enfrentando uma batalha entre luz e trevas dentro da própria mente. O confronto foi intenso e doloroso, exigindo toda sua força e coragem para resistir à influência da entidade e conseguir libertar as almas presas naquele lugar sombrio. Com a vitória temporária sobre o Guardião das Sombras, o hospício começou a se acalmar, e as vozes que antes atormentavam o local se silenciaram. Lucas deixou o hospício exausto, mas com a sensação de ter cumprido sua missão. Ele publicou sua experiência, alertando sobre os horrores que descobriu, mas sabendo que algumas forças ainda permanecem adormecidas, esperando para despertar novamente. O Hospício das Sombras continua ali, abandonado e silencioso, um lugar onde o tempo parou e as sombras guardam segredos que ninguém deveria desvendar. E você, teria coragem de encarar as sombras que habitam esse lugar e desafiar o que está além do entendimento humano? No alto de uma colina envolta por uma névoa densa e permanente, encontrava-se o Hospício da Névoa, uma construção antiga com uma reputação sinistra. Durante décadas, o lugar foi palco de eventos bizarros, onde pacientes desapareciam e vozes inexplicáveis ecoavam pelos corredores vazios. Marcos, um ex-paciente psiquiátrico com uma memória fragmentada, decidiu retornar ao hospício após receber uma carta misteriosa que parecia ter sido escrita por alguém que conhecia seus segredos. Movido pelo desejo de entender seu passado e enfrentar seus traumas, ele entrou no hospício com a esperança de encontrar respostas, mas o que encontrou foi algo muito mais sombrio do que poderia imaginar. Ao percorrer os corredores tomados pela névoa, Marcos começou a ter flashbacks confusos de seu tempo como paciente. Ele se lembrava vagamente de vozes que sussurravam segredos proibidos e de experimentos dolorosos realizados sob o pretexto de tratamento. Conforme caminhava, sentia uma presença invisível acompanhando seus passos, uma sombra que parecia querer mostrar-lhe algo, mas que também ameaçava sua sanidade. No antigo consultório, encontrou diários e gravações que detalhavam procedimentos secretos e cruelmente desumanos. A névoa que cercava o hospício parecia ser mais que um fenômeno natural, uma barreira entre o mundo dos vivos e um abismo de loucura e dor. Enquanto explorava, Marcos ouviu uma voz familiar que o chamava pelo nome, um som ao mesmo tempo reconfortante e ameaçador. Ele sentiu mãos geladas tocando seu rosto e viu vultos que desapareciam quando tentava focar neles. A névoa começou a se mover com vontade própria, criando labirintos que o confundiam e prendiam. Sentiu-se como se estivesse sendo puxado para um lugar entre a realidade e o pesadelo,
onde o tempo e o espaço se dobravam. A linha entre sua memória e a loucura ficou cada vez mais tênue, e Marcos precisou lutar contra sua própria mente para não se perder completamente naquele lugar amaldiçoado. Marcos descobriu uma sala secreta onde arquivos mostravam que o hospício havia sido palco de experimentos para controlar a mente e manipular as emoções dos pacientes. Muitos foram submetidos a tratamentos que os transformaram em meros prisioneiros de suas próprias mentes. Os documentos revelavam também que a névoa era resultado de uma reação química causada pelos experimentos, mas que tomou vida própria, aprisionando não só os pacientes, mas também os funcionários e médicos. A névoa tornou-se uma entidade consciente, um espectro que se alimentava da loucura e do medo, mantendo o hospício em um estado de tormento eterno. Em um momento de crise, Marcos enfrentou a névoa em uma batalha mental, onde suas memórias, medos e esperanças se misturavam. A névoa tentou consumir sua identidade, apagando tudo o que ele era, mas ele resistiu, buscando dentro de si as forças para se libertar. Usando fragmentos de sua própria história e de registros encontrados, conseguiu criar um ritual simbólico para dissipar a névoa e liberar as almas presas. A luta foi exaustiva e quase o levou à loucura, mas sua determinação foi maior. O hospício começou a se desfazer da névoa, e uma luz tênue começou a penetrar no que antes era um lugar dominado pela escuridão. Ao sair do hospício, Marcos sentiu que seu passado finalmente havia sido confrontado, mas que as cicatrizes daquela experiência nunca desapareceriam completamente. Ele decidiu registrar tudo, alertando sobre os perigos do local e as consequências da crueldade humana. O hospício da névoa permanece lá, envolto em sua densa neblina, um lugar onde passado, presente e loucura se entrelaçam em uma dança eterna. Para aqueles que passam perto, o sussurro da névoa é um aviso. Alguns segredos não devem ser desvendados, e algumas névoas nunca se dissipam totalmente. Você teria coragem de entrar e enfrentar o que está escondido na névoa? No Hospital São Lucas, havia uma enfermeira chamada Helena, conhecida por sua dedicação e perfeccionismo. Ela sempre se certificava de que cada medicamento fosse administrado com precisão, pois sabia que a vida dos pacientes dependia daquele cuidado minucioso. Numa madrugada chuvosa, Helena foi designada para cuidar de um paciente grave, o Sr. Almeida, um idoso com várias complicações que necessitava de uma medicação específica, vital para sua recuperação. Enquanto conferia a prescrição, Helena sentiu uma estranha sensação de desconforto, como se algo estivesse errado. Mesmo assim, preparou a dose e foi até o quarto de Almeida. Ao entrar, percebeu que o ambiente parecia mais frio do que o normal, e uma sombra pareceu se mover rapidamente pela parede. Helena aplicou a medicação e, enquanto anotava tudo no prontuário, ouviu um sussurro vindo do canto do quarto. Olhou em volta, mas não viu ninguém. O paciente estava imóvel, os olhos fechados, e o monitor marcava sinais estáveis. De repente, o equipamento começou a apitar, sinalizando uma emergência. Helena correu para ajustar a máquina, mas o alarme não cessava. Quando voltou para o paciente, viu que os olhos dele estavam abertos, mas vazios, como se sua alma tivesse se esvaído. Um frio intenso tomou conta do quarto, e a voz sussurrante voltou, desta vez mais clara. A dose não foi a certa. Helena sentiu um medo que nunca havia experimentado antes. Nos dias seguintes, outras enfermeiras relataram situações estranhas com o Sr. Almeida, que parecia alternar entre a vida e a morte de forma inexplicável. Helena, assombrada pelo ocorrido, revisou todos os registros e percebeu que a medicação que havia aplicado não correspondia exatamente à que estava prescrita. Mas como isso poderia acontecer? Ela sempre conferia tudo com extrema atenção. Quando investigou, descobriu que alguém havia trocado os frascos dos remédios na farmácia do hospital, causando um erro fatal. Essa pessoa jamais fora identificada, e o Sr. Almeida acabou falecendo de forma misteriosa, deixando uma sensação de injustiça e mistério no setor. A partir daquele momento, Helena começou a perceber uma presença constante ao seu redor. Sentia que o espírito do paciente estava ali, tentando comunicar-se, buscando justiça ou talvez apenas o descanso. Durante seus plantões, ouvia passos no corredor vazio, sussurros que pediam a última dose correta. Certa noite, enquanto revisava os prontuários, uma sombra apareceu na beira da cama ao seu lado. Era a figura do Sr. Almeida, pálido e silencioso, olhando diretamente para ela. Sem falar, o espectro apontou para o armário onde ficavam os medicamentos,
como se quisesse que Helena descobrisse a verdade. Determinada a fazer justiça, Helena pediu ajuda a colegas e à direção do hospital para reabrir o caso da troca de medicamentos. Embora enfrentasse resistência, ela conseguiu que o erro fosse reconhecido oficialmente. Também solicitou uma cerimônia de reparação para o espírito do Sr. Almeida, com apoio religioso e espiritual. Após a cerimônia, os fenômenos começaram a diminuir, e Helena sentiu uma paz que há muito não conhecia. O hospital reforçou os protocolos de segurança na farmácia, evitando que erros assim se repetissem. A história virou um alerta para todos os profissionais da saúde. Atenção redobrada pode significar a diferença entre a vida e a morte. Até hoje, enfermeiros que trabalham no São Lucas falam sobre a última dose, uma lição viva de que, por trás de cada cuidado, existe uma responsabilidade enorme, e que a vida pode depender de pequenos detalhes. Helena nunca esqueceu o olhar daquele paciente, que ficou com ela para sempre, um lembrete silencioso da importância de seu trabalho. Se um dia você estiver num hospital e sentir um arrepio ao conferir o medicamento, lembre-se, às vezes, aquele gesto simples pode salvar uma vida. Ou, se falhar, pode ecoar na noite como um pedido de justiça que não pode ser ignorado. No coração de uma região montanhosa isolada, cercada por árvores antigas e estradas quase intransitáveis, existe uma construção que já não aparece em mapas atuais, o Hospício da Penumbra. Dizem que foi fechado nos anos 70 após uma investigação federal não concluída, uma história abafada, coberta por silêncio e esquecimento. Mas lendas persistem. Moradores da vila próxima afirmam que, nas noites de lua nova, é possível ouvir gritos ecoando das colinas, mesmo com o prédio abandonado há décadas. Amanda, uma jornalista investigativa determinada a descobrir a verdade por trás desses relatos, decide documentar sua entrada no hospício. Cética quanto ao sobrenatural, mas faminta por revelações exclusivas, ela não fazia ideia de que estava prestes a enfrentar algo que nenhuma matéria poderia explicar, algo que a ficaria marcado para sempre. Ao entrar pelas portas deterioradas do hospício, Amanda percebeu de imediato a sensação opressiva no ar. Era como se o lugar tivesse parado no tempo. Papéis espalhados, registros médicos abertos sobre mesas enferrujadas e cadeiras de rodas abandonadas no meio dos corredores contavam histórias sem palavras. Conforme avançava, a lanterna de Amanda começou a falhar, mesmo com baterias novas. Nos corredores, o eco dos próprios passos parecia chegar antes de cada movimento. Vozes começaram a surgir, primeiro, suaves cochichos em um idioma estranho, depois gritos angustiados que vinham de quartos trancados. Gravadores registraram murmúrios que diziam seu nome, mesmo quando ela estava sozinha. Amanda começou a entender. O hospício guardava mais que segredos médicos, ele era um eco de tormentos jamais silenciados. Entre os arquivos espalhados, Amanda encontrou uma referência constante à Sala 43, uma ala interditada que não constava em plantas oficiais. Segundo relatos ocultos, ali foram internados pacientes considerados perigosos demais para convívio humano. O estranho era que todos os pacientes dessa ala desapareceram em uma única noite. Ao encontrar uma passagem escondida por trás de uma estante, Amanda acessou um corredor estreito e sem janelas, onde o ar era mais denso e cada passo parecia mais pesado. Ao chegar à famigerada Sala 43, viu paredes riscadas com palavras escritas em sangue seco, símbolos antigos que pareciam pulsar. Um frio anormal tomou conta do ambiente. E então, no canto da sala, algo se moveu. Não era humano. E definitivamente não era deste mundo. Amanda teve sua primeira visão clara daquilo que realmente habitava o hospício, uma entidade feita de sombras, formada pelos fragmentos de dor e desespero dos pacientes que ali pereceram. Chamavam-na de a Penumbra, e segundo os documentos mais antigos, ela se alimentava do sofrimento humano. Criada a partir dos abusos e das torturas cometidas ali, essa entidade cresceu, até dominar completamente o edifício. Amanda começou a ter alucinações. Via os pacientes em fila, olhos vazios, sendo levados por enfermeiros sem rosto para salas de onde nunca voltavam. Ela ouviu a própria voz gritar em meio a esses delírios, embora não se lembrasse de tê-lo feito. A Penumbra queria algo, não apenas aprisionar, mas substituir, fazer com que Amanda tomasse o lugar dos que vieram antes dela. Nos andares inferiores, Amanda descobriu os diários de um antigo enfermeiro que sobreviveu à queda do hospício. Ele relatava que a penumbra se prendia àqueles que saíam do local,
assombrando-os até a completa loucura. Era por isso que ninguém falava sobre o lugar. Os poucos sobreviventes enlouqueceram ou desapareceram misteriosamente. A única chance de quebrar o ciclo seria terminar um antigo ritual iniciado por um grupo de pacientes que tentou selar a entidade décadas antes. Amanda, agora no limite entre a lucidez e a insanidade, seguiu as instruções descritas nas páginas manchadas pelo tempo. Mas a penumbra estava ciente e furiosa. O prédio começou a tremer, portas se batiam sozinhas e vultos cruzavam os corredores em velocidades impossíveis. O tempo estava se esgotando. Amanda realizou o ritual dentro da capela abandonada do hospício, o lugar mais antigo da construção. Enquanto recitava as palavras finais, cercada por símbolos riscados com seu próprio sangue, uma luz ofuscante envolveu o local. A penumbra surgiu diante dela, tentando impedi-la com gritos que atravessavam o plano físico. Mas era tarde demais. Um estrondo final sacudiu as paredes, e em segundos, o silêncio tomou conta. Quando Amanda saiu do hospício, o céu parecia mais limpo, e o ar, mais leve. Mas algo ainda ecoava dentro dela. Embora a entidade tenha sido selada, fragmentos dela pareciam ter se alojado em sua mente. Amanda publicou seu relato, mas desapareceu semanas depois. O hospício da penumbra permanece fechado, agora envolto por uma tranquilidade artificial. E a pergunta que não quer calar, se a entidade foi selada, por quanto tempo ela ficará adormecida? Você teria coragem de acordá-la? Em uma ilha esquecida pelo tempo, cercada por águas revoltas e brumas que nunca se dissipam, existe um lugar que não consta em registros oficiais, o Pavilhão 9. Construído como uma extensão de um antigo hospício naval militar, o pavilhão era destinado aos casos considerados incuráveis. Ali, não havia janelas, nem visitas, nem nomes nos prontuários, apenas números. Reza a lenda que os gritos dos internados podiam ser ouvidos da costa durante as madrugadas. Júlio, um cineasta investigativo obcecado por locais abandonados, decidiu filmar um documentário ali, após encontrar uma carta codificada com instruções detalhadas sobre como acessar a ilha. O que ele não sabia é que estava prestes a entrar num local onde a realidade é maleável, o tempo se comporta de forma errática e a loucura deixou de ser um sintoma para se tornar a regra. Ao chegar na ilha, Júlio encontrou o que restava de uma doca corroída e uma trilha coberta por vegetação rasteira. A construção era um bloco de concreto cinza, maciço, com corredores circulares e portas metálicas trancadas. Conforme ele explorava com sua câmera, notou que os ambientes não tinham reflexo nos espelhos. As filmagens pareciam se corromper sozinhas, e sua voz não era gravada corretamente no lugar. Havia risadas infantis ou vozes em sussurros graves. No subsolo, ele encontrou uma porta marcada com o número 9, trancada com correntes. Ao arrombá-la, uma onda de ar quente e pútrido escapou. E logo, o silêncio foi rompido por um som constante de gotejamento e passos. Passos que não eram dele. Júlio decidiu continuar, sem perceber que, naquele momento, já não estava mais sozinho. Dentro do pavilhão 9, Júlio encontrou arquivos em línguas desconhecidas, fotografias de pacientes com olhos completamente negros, e uma gravação antiga em um projetor enferrujado. O filme mostrava procedimentos bizarros, médicos injetando líquidos prateados nos olhos dos pacientes, enquanto símbolos estranhos eram desenhados no chão. Alguns desses pacientes, segundos depois do procedimento, sorriam com uma serenidade inumana antes de cair mortos. Outros simplesmente desapareciam em meio a uma sombra densa. A obsessão de Júlio com o mistério só aumentava. Ele queria registrar tudo, documentar cada pista, mesmo que sua mente já começasse a dar sinais de falha, lapsos de memória, vozes que chamavam por ele em tons familiares e imagens em sua câmera que ele jurava não ter filmado. Explorando os andares inferiores, Júlio chegou a uma ala onde a gravidade parecia distorcida. Objetos flutuavam, água pingava para cima e os sons pareciam vir de dentro do próprio crânio. Ele encontrou uma cela completamente espelhada, onde, ao olhar seu reflexo, viu a si mesmo vestido com um uniforme de paciente. Nos espelhos, ele gritava, chorava, implorava para sair, mas fora deles, ele estava imóvel. Era como se seu reflexo vivesse uma outra realidade. Na cela ao lado, encontrou o que parecia ser seu próprio diário de campo, escrito com sua caligrafia, contendo descrições de dias que ele não se lembrava de ter vivido.
Júlio então percebeu que o pavilhão não apenas aprisionava corpos, ele sequestrava a identidade, sugando a consciência daqueles que ousavam explorá-lo. Ao tentar sair, Júlio percebeu que todos os caminhos levavam novamente à entrada da cela espelhada. Ele estava preso em um loop arquitetônico e mental. Foi aí que compreendeu: o pavilhão 9 era vivo. Uma entidade construída por anos de sofrimento, dor e experiências com o oculto. As paredes, os sons, os reflexos, tudo fazia parte de uma inteligência coletiva formada pelos fragmentos das almas aprisionadas. E agora, ela queria incluir Júlio. Ele decidiu confrontar a entidade em um último ato desesperado. Usou os símbolos vistos no filme para construir um círculo de contenção, arriscando sua sanidade em troca de respostas. No centro do círculo, fez uma pergunta simples: o que você quer de mim? A resposta veio em sua própria voz, vinda de todos os cantos: você já me pertence. Sem conseguir sair, Júlio desapareceu do mundo. Sua câmera foi encontrada por pescadores semanas depois, flutuando nas águas em frente à ilha. Quando revisadas, as imagens não mostravam nada além de salas vazias, risadas distorcidas e sussurros de frases desconexas. Nenhum sinal de Júlio. Mas algo mudou desde então. Relatos começaram a surgir de pessoas que sonham com o pavilhão 9, mesmo sem saber de sua existência. Algumas acordam falando línguas mortas, outras desaparecem completamente. Acredita-se que Júlio se tornou parte do próprio hospício, uma consciência dentro da entidade, um fragmento do terror que habita aquela ilha maldita. E agora, a pergunta permanece: se você recebesse o mapa que ele recebeu, teria coragem de seguir o mesmo caminho? Ou seria sensato esquecer, antes que o pavilhão comece a sonhar com você também? No centro de uma cidade grande, escondido entre arranha-céus modernos, existe um prédio antigo e coberto de fuligem, ignorado por quem passa e nunca mencionado pelos moradores. Era o antigo Hospital Municipal São Bartolomeu, desativado nos anos 80 após uma série de incidentes inexplicáveis. Mesmo com sua estrutura claramente deteriorada, ele permanece de pé, como se algo ali se recusasse a deixá-lo ruir. A lenda urbana mais conhecida diz que o hospital só pode ser acessado entre meia-noite e 1h da manhã, e que quem entra nesse horário nunca mais é visto novamente. Murilo, um jovem técnico de som apaixonado por mistérios urbanos, decide investigar a história, munido de equipamentos para registrar sons em diferentes frequências. O que ele encontra ao atravessar os portões enferrujados não é apenas um prédio abandonado, mas a entrada para uma realidade paralela onde o tempo para, as luzes mentem, e os mortos não sabem que morreram. Assim que entrou no hospital à meia-noite em ponto, Murilo percebeu que o relógio do saguão estava funcionando, marcando 0h e nunca saía dessa hora. Ele subiu os degraus rangentes e percebeu que os corredores pareciam se estender por mais metros do que deveria ser possível dentro da estrutura. Com o microfone ligado, começou a captar vozes que não ouvia a olho nu. Gemidos, lamentos e sussurros de pessoas pedindo ajuda. As paredes, antes cinzas, começaram a apresentar manchas escuras que se moviam lentamente, como se fossem vivas. Em um dos quartos, encontrou uma mulher vestida de paciente, parada de costas, que repetia sem parar: ainda é meia-noite, ainda é meia-noite. Ao tentar tocá-la, a figura virou-se rapidamente, revelando um rosto vazio, sem olhos, boca ou nariz. Murilo correu. Mas o hospital já não era mais o mesmo. Ele havia mudado com a sua presença. No centro do prédio, Murilo encontrou um elevador aparentemente em perfeito estado, algo incompatível com a decadência do resto do lugar. O botão da cobertura estava desativado, mas o do subsolo acendia sozinho. Ao entrar, o visor mostrava andares negativos: -1, -2, -3. Ao chegar ao -7, o elevador parou com um tranco seco. Ao sair, ele estava em um corredor forrado por azulejos vermelhos e sem nenhuma iluminação. As lâmpadas de sua lanterna começaram a piscar enquanto ele ouvia passos vindos atrás dele, mas não via ninguém. Ali, encontrou leitos com corpos cobertos por lençóis que se moviam sutilmente, mesmo sem nenhuma brisa. Cada sala tinha um som diferente, uma com gritos agudos, outra com risadas infantis, outra com silêncio absoluto que abafava até a própria respiração. O hospital estava dividido em camadas de tormento, e Murilo descia cada vez mais fundo. Em um dos corredores do subsolo,
Murilo encontrou uma antiga sala de prontuários. Os documentos estavam organizados, mas todos os nomes estavam riscados, restando apenas diagnósticos brutais: esquizofrenia induzida por experimento, psicose ritualística, perda total de consciência linear. Em uma prateleira isolada, havia um único dossiê com seu próprio nome. Dentro, havia fotos tiradas naquele mesmo dia, mesmo ele nunca tendo registrado aquelas imagens. Uma delas mostrava ele dormindo em sua cama, com a legenda: "Ainda não começou". Outra o mostrava já dentro do hospital, sendo observado por algo nas sombras. Murilo percebeu que o hospital já o conhecia antes mesmo de sua chegada. Seu destino estava selado, e os corredores pareciam sussurrar isso a cada passo: "Você sempre esteve aqui". Conforme Murilo avançava, começou a perceber que as luzes piscavam em padrões. Ao decifrar os flashes com a ajuda de seu equipamento, descobriu que era uma linguagem, um pedido de ajuda de dentro do próprio hospital. Uma consciência, uma alma, ou apenas um eco de algo que se perdeu. As mensagens pediam para ele chegar até o centro cirúrgico principal. Lá, encontrou um altar montado com equipamentos médicos antigos, rodeado por fotos de médicos desaparecidos. No centro, uma cadeira de cirurgia completamente coberta por veias pulsantes que saíam do chão. A voz voltou, mais clara: "Sente-se e veja". Contra sua vontade, Murilo sentiu seu corpo ser atraído para a cadeira. Assim que se acomodou, flashes de memórias que não eram suas começaram a invadir sua mente. Ele viu experimentos, rituais, sacrifícios de pacientes em troca de conhecimento proibido. O hospital não era apenas um local de tratamento, era um templo de adoração ao sofrimento. Quando Murilo acordou, estava deitado em uma maca, com luzes cirúrgicas sobre seu rosto. Figuras encapuzadas circulavam ao seu redor, murmurando em línguas mortas. Em sua mão, um bisturi. Na parede, uma frase escrita com sangue fresco: "Você é o novo cirurgião". Ele tentou resistir, mas seu corpo se movia sozinho. Começou a operar uma figura sem rosto, como em transe, sentindo-se observado por olhos invisíveis. O tempo parecia não existir mais. Ele compreendeu que o hospital não permitia visitas. Ele absorvia almas e as reconfigurava para manter seu ciclo. Murilo nunca mais foi visto. Mas, de tempos em tempos, gravações aleatórias surgem em redes de rádios de frequência obscura. Vozes falando seu nome, sons de bisturi, e a frase que gela a espinha de qualquer ouvinte: "A próxima consulta será à meia-noite". Você teria coragem de ir até lá? Ou preferiria fingir que hospitais abandonados não sussurram seu nome quando você dorme? Na periferia de uma cidade esquecida pelo desenvolvimento, existe um hospital psiquiátrico parcialmente desativado, usado apenas para testes acadêmicos e pesquisas de campo. O local, chamado Instituto São Clemente, guarda uma parte de sua estrutura completamente interditada: o Corredor 33. Os funcionários evitam falar sobre ele. Portas trancadas, janelas lacradas com concreto e documentos que simplesmente sumiram dos arquivos. Mas há rumores. Dizem que, antes do fechamento parcial, pacientes internados ali falavam de homens de branco com rostos costurados e vozes que saíam das paredes. Júlia, uma estudante de psiquiatria determinada a escrever seu TCC sobre casos extremos de histeria coletiva, conseguiu permissão para acompanhar uma expedição acadêmica ao hospital. No entanto, o que ela encontrou lá não foi apenas um estudo de campo, mas um portal para algo que nunca deveria ter sido aberto. Durante a expedição, enquanto o grupo se dividia pelos setores seguros, Júlia decidiu explorar por conta própria. Encontrou uma antiga porta de ferro marcada com o número 33, parcialmente encoberta por tapumes e fitas de isolamento. Curiosa, removeu o bloqueio e entrou. O ar ali dentro era pesado, como se não fosse renovado há décadas. O corredor era estreito, iluminado por lâmpadas fracas que piscavam em intervalos aleatórios. Não havia sons, apenas o próprio coração de Júlia batendo cada vez mais forte. As paredes estavam riscadas com palavras desconexas, desenhadas com unhas e, às vezes, com sangue seco. Os quartos estavam vazios, mas cada um emanava uma sensação diferente: tristeza extrema, raiva sufocante, medo paralisante. Era como se cada porta fosse um recipiente para uma emoção corrompida. E então, ela ouviu passos leves atrás de si.
Ao se virar, não havia ninguém. Pelo menos, não alguém visível. Enquanto explorava mais a fundo, Júlia percebeu que seu gravador deixado ligado para anotações captava sons que ela não ouvia a olho nu. Sussurros de crianças, risadas distorcidas e súplicas em voz baixa. Ao reproduzir o áudio em velocidade reduzida, notou um padrão. Todos diziam a mesma frase, em tons diferentes: volte antes que ele acorde. Assustada, mas obcecada, Júlia decidiu continuar. Encontrou uma cela onde as paredes estavam cobertas por espelhos quebrados. Ao olhar em um dos cacos, viu uma versão de si mesma parada atrás dela, sorrindo com olhos negros. Aquilo a fez recuar, tropeçar e cair. Quando se levantou, estava em outro corredor. Mas algo estava errado. As luzes não piscavam mais, estavam apagadas. E ao fundo, ela ouviu um choro, que crescia até se transformar em uma gargalhada profunda, grave e impossível de ser humana. Em meio à escuridão, Júlia encontrou um antigo refeitório transformado em uma espécie de altar. No centro, uma ficha médica. Sem nome, sem número de identificação. Apenas um apelido rabiscado com letras tremidas. O que vê? A ficha relatava que o paciente descrevia visões de mundos paralelos, criaturas feitas de sombra e luz, e afirmava ser o canal de retorno. Ninguém sabia o que isso significava até os médicos começaram a enlouquecer. Um a um, abandonaram o setor 33, deixando o paciente isolado até desaparecer misteriosamente, junto com outros 5 internos. Júlia percebeu que o tal canal não era uma metáfora. Era um aviso. E agora, ela estava dentro do epicentro daquela ruptura. Começou a sentir dores de cabeça intensas, e vultos começaram a segui-la, repetindo sua respiração. O corredor 33 não era um simples local físico. Era um espaço de transição. Uma fronteira entre a sanidade e algo muito pior. Na última sala do corredor 33, Júlia encontrou uma maca cirúrgica cercada por instrumentos enferrujados. No teto, havia um espelho intacto. Ao se olhar nele, viu dezenas de rostos atrás de si, todos com os olhos costurados, corpos deformados, presos entre a realidade e alguma dimensão desconhecida. No chão, marcas de garras riscavam círculos incompreensíveis. E no centro da sala, uma silhueta começou a se formar, alta, encurvada, com um manto de gaze e fios cirúrgicos pendendo dos braços. Aquilo era o que restou do que vê. Uma entidade formada por todos os que ousaram olhar demais, entender demais, cruzar a linha do que é considerado real. Júlia tentou fugir, mas suas pernas não obedeciam. A entidade não falava. Apenas se aproximava lentamente, apontando para os próprios olhos costurados. Júlia entendeu. Para sair, ela teria que fechar os próprios olhos para sempre. Quando Júlia foi encontrada dias depois, vagando pelos corredores externos do hospital, estava em estado catatônico. Os médicos disseram que ela sofreu um surto psicótico, mas não havia histórico familiar, nem gatilhos aparentes. O gravador que carregava estava danificado, exceto por um trecho repetido centenas de vezes. O que vê também é visto. Desde então, estudantes e funcionários começaram a relatar sonhos com corredores intermináveis, espelhos quebrados e figuras que os observam enquanto dormem. O corredor 33 foi definitivamente lacrado com concreto. Mas há quem diga que ele não precisa mais de portas para se manifestar. Ele vive dentro da mente de quem o conhece. E agora, você conhece. Então, da próxima vez que estiver sozinho e sentir que há algo parado atrás de você, não olhe. Não reaja. Porque, como Júlia descobriu tarde demais, o que você vê, também vê você.